Oi, pessoal. Eu me chamo Enio Ricardo, sou um dos facilitadores da equipe NILA, que está atuando no programa Orla do Fernando Noronha. Hoje vamos apresentar para vocês a síntese da minuta do Plano de Gestão Integrada da Orla do Fernando Noronha, com informações mais acessíveis, linguagem simples e com o objetivo de ampliar e fortalecer a participação de todos. Essa síntese é da minuta do PGI. Então, nós temos esse documento, minuta do PGI, que está sendo apresentado em 2 volumes. O volume 1 com os procedimentos metodológicos, ou seja, ele conta como está sendo construído o plano, e um diagnóstico mais técnico, descrevendo o território, quem vive nele, e o volume 2 com os resultados das 2 etapas da oficina, ou seja, os cenários, problemas, potencialidades e as ações e diretrizes propostas. Então, essa minuta do PGI está passando por uma consulta pública, a segunda consulta pública, e vocês devem acessar, ler e conhecer esse documento que está disponível em 2 volumes para participar da consulta pública. Esse documento que estamos apresentando para vocês, que tem aqui um sumário, como ele está dividido, que é a estrutura do PGI, aqui a apresentação, ele é só uma síntese desses 2 volumes. Então, ele apresenta uma síntese dos resultados, das características que foram verificadas, mas ele é um documento que foi construído com o objetivo de ser complementar, de apoio nesse processo que vocês estão de analisar e conhecer o PGI. Então, é importante que a gente explique antes o que é o Programa Orla, para quem ainda não conhece. Então, o Programa Orla é uma política pública do Brasil. Então, ele está acontecendo em toda a costa brasileira, sendo implementado em diversos municípios brasileiros e até agora no Distrito Fernando de Noronha. Em 2023, o Estado de Pernambuco assumiu a gestão das praias, né, de Fernando de Noronha, com aquele acordo com o STF, foi articulado pelo STF junto com o governo federal, e a construção do PG era um dos critérios desse acordo. Então, ele está sendo... O processo de elaboração do PG foi iniciado em 2025, com reuniões de sensibilização, capacitação da equipe local, continuou no primeiro semestre de 2026, com a realização das oficinas, da oficina em 2 etapas, as reuniões preparatórias, setoriais, e nesse momento a gente está passando por uma consulta pública, pela consulta pública 2, que está analisando a minuta do PGI, um texto base do PGI, e vocês podem participar agora, a gente vai explicar como. E nesse momento, a gente destaca que até agora mais de 250 participantes, 250 atores sociais participaram do processo de elaboração desse PGI, sendo só nas 2 etapas da oficina do planejamento participativo foram mais de 180 participantes. Então tem sido um processo com bastante representatividade e a gente está muito feliz com isso. Uma das primeiras atividades que tivemos foi a delimitação da orla. Então a gente explicou que a área do projeto seria ali contemplaria até 200 metros de áreas não urbanizadas, 50 metros em áreas urbanizadas e pegaríamos a faixa marítima até a isóbita de 10 metros, ou seja, até a profundidade de 10 metros. Então, o território foi dividido em 3 unidades de paisagem. Unidade de paisagem 1, da Ponta da Air France até o Forte Nossa Senhora dos Remédios. A unidade de paisagem 2, da Praia do Cachorro até o Morro do Pico. E a unidade de paisagem 3, da Praia do Bodró até a Praia da Cacimba do Padre. E cada unidade também tem suas áreas de planejamento direto e indireto. Então, considerando que já existe aí o plano de manejo da APA, foi decidido que a área de planejamento direto seria apenas as faixas de areia, a faixa de praia, as faixas de areia. Deixa eu só... A parte marítima e o entorno da faixa de praia seriam áreas de planejamento indireto. Então, para a área de planejamento direto foram propostas ações e a área de planejamento indireto apenas diretrizes. Nesse mapa que está disponível no PDF do documento síntese, vocês podem ver melhor a delimitação de cada área.
E cada unidade de paisagem foi dividida por trechos. Então, na unidade de paisagem 1, a gente tem a Ponta da Air France como trecho 1.1, o trecho 1.2, a Ampesca, 1.3, Praia do Porto, de Santo Antônio, o trecho 1.4, a Biboca, e o trecho 1.5, o Forte Nossa Senhora dos Remédios. Na unidade de paisagem 2, o trecho 2.1, a Praia do Cachorro, 2.2, Praia do Meio, o trecho 2.3, Praia do Meio, Barra Conceição, 2.4, a Praia de Itaucable, ou Conceição, e 2.5, a Praia do Pico. A unidade de paisagem 3, o trecho 3.1, a Praia do Bodró, 3.2, Praia do Americano, 3.3, Praia do Bode, 3.4, Praia de Aquixabinha e 3.5, a Praia da Cacima do Padre. Então, aqui vocês têm um mapa também que está disponível no documento em PDF, que vocês podem ver essa divisão também dos trechos. E aqui a gente vai explicar agora um pouquinho do processo de construção do PGI. Então, como eu falei, aconteceram reuniões setoriais, preparatórias, mas aqui a gente está apresentando um gráfico que mostra o número de participantes das reuniões preparatórias e setoriais. Então, elas aconteceram do dia 13, na verdade, do dia 10 ao dia 13 de março. Então, cada reunião foram convidados apenas os representantes de associações, de grupos, de segmentos, para que a gente pudesse ter um primeiro contato e que eles também mobilizassem os grupos que eles representavam. Então, vocês podem ver por esse gráfico que nós tivemos reuniões no turno da manhã, à tarde, à noite, com diversos segmentos diferentes, pesca, turismo, cultural, comunidade tradicional, com o objetivo de fazer essa mobilização e garantir a participação de todos na primeira etapa da oficina. Outro evento muito importante foi a primeira etapa da oficina. Então, aqui também a gente apresenta o número de participantes em cada atividade e também uma foto que mostra o auditório da escola lotado. Na etapa 2 da oficina também tivemos reuniões setoriais, preparatórias. Na segunda etapa da oficina também a gente tem aqui fotos dos participantes, o número de participantes, destacando também. Então, tudo isso está no documento de síntese que vocês podem ter acesso a essas informações. Ainda trazendo essas informações da minuta do PGI, a gente entra agora nos atributos naturais. Então, no PGI está detalhadíssimo. Na síntese, vocês têm apenas um resumo. Então, que fala características do clima e características naturais, aí daí do arquipélago, um pouquinho das praias e dinâmicas costeiras, sobre biodiversidade, os desafios para a conservação e alguns destaques naturais do arquipélago. Por exemplo, que ele tem origem vulcânica, que as praias são influenciadas pela ação das ondas, tem uma importante área de reprodução de alimentação de tartarugas, e também a presença de espécies exóticas invasoras, que hoje é um problema da ilha. No PGI também destacamos os atributos sociais, né, com destaques à história de Fernando Noronha, da comunidade tradicional, como ela está sendo formalizada hoje, que o arquipélago também já foi um antigo presídio. Então, todos esses detalhes estão no PGI, vocês podem analisar essas informações, se vocês estão de acordo com essas informações. Como eu falei, tem um tópico específico sobre a comunidade tradicional, né, que explica que são famílias que vivem há várias gerações no local, tem uma relação de identidade construída já pela pesca, a questão cultural, uma forte relação com a ilha e mantém essas tradições e esses conhecimentos. Então, no PGI também vocês poderão ver como a densidade demográfica hoje da ilha e o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, tem explica um pouquinho dessas mudanças que vêm acontecendo com estimativas atuais que vocês podem conferir aí no gráfico e também no PDF. Então, o PGI ele dá um destaque
grande para a atividade do turismo, como uma das principais atividades econômicas do arquipélago, né, da ilha, destacando em subtópicos os meios de hospedagem, gastronomia, turismo náutico, trilhas, surf, comércio de praia. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre esses detalhes, está aí no documento de síntese e muito mais no PGI. Também apresentando a pesca, né, como uma atividade importantíssima da ilha, e o Porto Santo Antônio, a infraestrutura do porto, destacando a importância dela para a economia. Então, ainda no volume um, a gente ainda está falando sobre o volume um que apresenta essas características, fala sobre o abastecimento de água, destacando que cerca de 65% da água consumida hoje é proveniente do dessalinizador, e também os diversos desafios. A dificuldade com banheiro público é um dos problemas que foram verificados, né, mostrando essa dependência de equipamentos privados que hoje acontece em muitos trechos, unidades de paisagem. Então, também destaca a questão do esgotamento sanitário e da balneabilidade, mostrando essa necessidade de monitoramento, de cuidado e alguns questionamentos sobre a infraestrutura atual. Os problemas de drenagem urbana, mostrando as informações com erosões, os impactos nas vias e também outras questões. Ainda contando sobre a infraestrutura urbana, foi destacar também sobre coleta de resíduos e limpezas de praia, sistema viário e transporte público, iluminação pública, obras costeiras. Na verdade, aí em Fernando de Noronha a gente não tem nenhuma grande intervenção, né, de uma obra costeira, só a construção do porto mesmo, do cais, que é um espigão que é utilizado hoje como proteção para a utilização ali das operações portuárias. E o documento segue com a estrutura fundiária da orla. Então aqui está com letrinha pequena, mas ele está dividido por unidade de paisagem, 1, 2 e 3. Então vocês poderão ver como foi resumido no documento de síntese ou todos os detalhes, como foram descritas cada uma dessas unidades. Aqui tem algumas fotos da unidade 2, mostrando como está sendo ocupada a orla, né? Acho que a estrutura fundiária é basicamente isso, mostrando como tem sido a ocupação dessas áreas. Ainda no volume 1 do PGI, da minuta do PGI, existe uma lista aqui dos principais instrumentos de gestão da orla, então destacando instrumentos que sejam de gestão ambiental, gestão patrimonial, da gestão compartilhada, do planejamento territorial. E agora nós chegamos às informações do produto do volume 2, da minuta do PGI, que são os resultados. Então a gente vai ter aqui os cenários. Cenário para cada trecho foi feito cenário atual, tendencial e desejado. Então aqui vocês podem ver a unidade de paisagem 1 com o trecho 1 e o trecho 1.2, que é da Pesca e da Ponta da Air France, a Praia do Porto. Então cada um desses cenários tem um desenho também que foi feito por vocês com o apoio dos facilitadores. Aqui a Biboca. Então, por exemplo, no cenário atual é dito a situação hoje desse território. O tendencial é como que esse trecho ficará se nada for feito com o que vem acontecendo. E o desejado é como vocês sonham esse território, né? Então aqui a gente tem o Forte Nacional de Copacabana, então foi dividido por cores. Aqui a gente começa agora no azul, a gente acabou o amarelo, a unidade de paisagem 1, iniciamos a unidade de paisagem 2 com a Praia do Cachorro, a Praia do Meio. Então cada uma está dividido por cenário atual, tendencial e desejado. Aqui o verde a gente chega na unidade de paisagem 3 também, todos com os desenhos, com formato de croquis, com anotações. Então aqui é a Praia do Bode, Praia da Quixabinha e a Praia da Cacimba. Então, vocês sempre lembrando, na minuta do PGI, vocês vão ter o detalhamento completo, as informações completas. Na síntese, que é o que vocês receberam em PDF, que eu estou apresentando agora para vocês, é um resumo. Tem alguns pontos, mas o documento que deve ser analisado na consulta pública
é a minuta do PGI, que está em 2 volumes. Então, aqui a gente fez uma divisão de uma lista de problemas, que está aqui nessa página à frente. Então, dividimos os problemas foram divididos por tópicos, né, por diferentes tipos, por exemplo, gestão e ordenamento, infraestrutura e serviços. Então, aqui a gente apresenta quais foram os tópicos, né, gestão e ordenamento, infraestrutura e serviços, segurança, conservação ambiental, fator 1L, turismo e uso público, paisagem, cultura e patrimônio. Então, todas essas informações estão disponíveis aí no documento síntese, como também, de forma bem mais detalhada, na minuta do PGI. As potencialidades são relacionadas a patrimônio natural, patrimônio histórico e cultural, pesquisa, educação e conservação, turismo sustentável, esporte, lazer e bem-estar e desenvolvimento local. Também vocês poderão ver aqui essas informações detalhadas. Então, após essa lista de problemas e potencialidades, a gente chega na principal parte do plano, que é o que é que foi proposto para considerando esses problemas, essas potencialidades. Então, aqui são apresentadas as ações e diretrizes, aqui é a síntese. As ações estão detalhadas lá no quadro detalhado, tá numerado. Então, tem um documento em Excel e também tem um documento lá, o PDF, que vocês podem ter essas informações. Aqui eu vou destacar que também a gente está apresentando elas divididas por temas, em conservação ambiental e biodiversidade, ordenamento dos usos da orla, seguranças da orla e gestão de risco, infraestrutura, mobilidade e acessibilidade, o turismo sustentável e uso público, patrimônio histórico e cultural, pesca artesanal e desenvolvimento local, porto e atividades náuticas, educação ambiental e comunicação e governança. Então, essas ações que estão aqui pequenininhas também, elas não são apresentadas ao pé da letra na síntese. É só uma ideia geral do que está sendo proposto. Daí eu repito mais uma vez, acessem a minuta do PGI. É um texto base do que será o PGI. Então, no documento lá tem as informações completas, detalhadas. Esse documento síntese é para quem tiver interesse em ter um conhecimento mais geral, genérico do PGI. Então, aqui, essas informações que vocês têm aí no documento síntese, já é um resumo, mas é importante que vocês visitem a minuta do PGI. Na minuta tem uma contracapa chamada Ações e Diretrizes. É lá que estão essas informações. Então, aqui, por fim, eu gostaria de falar sobre o Comitê Gestor da Orla, né, e a implementação do PGI. Como a gente vem destacando, todo esse trabalho é para a elaboração de um plano para que seja formado esse comitê gestor da Orla, que a composição deve contar, ele deve ser paritário, consultivo, deliberativo, e quando a gente fala paritário, quer dizer que metade dele vai ser formado por representantes de instituições públicas, né, da administração da ilha, e a outra metade por representantes de associações, instituições locais, como de ensino e pesquisa. Então, a gente está ainda trabalhando nessa construção. É importante que vocês participem de todo o processo, acompanhem essas informações para que possam se candidatar, mostrar interesse e compor esse comitê gestor. Porque quando o plano estiver pronto, a gestão da orla passa a ser não só da gestão do distrito, da administração, mas sim da comunidade como um todo, todos os atores sociais. Então, vocês vão fazer a gestão junto com a administração pública. Então, esse comitê gestor, ele vai ter a função de discutir as prioridades, acompanhar as ações, avaliar os resultados. Ele vai contar com a participação da comunidade, né? Eu falei, é essencial para colocar o PGI em prática. E está sendo apresentada na consulta pública também uma minuta de um edital de chamamento para a composição. Então é importante que vocês conheçam o edital, participem e possam fazer parte desse comitê. Por fim,
a gente destaca aqui os links de acesso que vocês podem clicar aí no documento em PDF, vocês vão direto para os documentos, para as páginas que estão mostradas aqui, a página eletrônica do programa Orla de Fernando Noronha, a página da Nila, se quiserem conhecer o nosso trabalho. E aqui também, se você clicar em volume 1, volume 2 ou no quadro detalhado, você vai direto para esses arquivos, ou os arquivos em PDF ou arquivo em Excel. E, mais uma vez, finalizando essa apresentação, queria convidar vocês a participarem da segunda consulta pública, clicando aí nesse link que está no PDF e respondendo o formulário. Caso tenham dificuldades, vocês poderão, através desse QR Code aqui do WhatsApp, que é o WhatsApp da Nila, enviar contribuições. Não é o ideal, mas é uma possibilidade para facilitar e garantir a participação de todos, e até mesmo através do e-mail, também aqui do programa Orla de Fernando Noronha, que está disponível para vocês. Mais uma vez agradecemos a parceria, o apoio, a paciência e desejamos sucesso para vocês e para a gente também nesse processo de construção do plano, que tem sido muito importante e será muito importante para o futuro de Fernando Noronha. Muito obrigado, até mais. Olá pessoal, aqui Samantha, passando para reforçar a importância de participar da consulta pública 2 do programa Orla Noronha e explicar então como é que acessa essa consulta. Ela está disponível desde o dia 15 de junho e vai ainda até o dia 15 de julho, tendo alguns dias então para participar. Basta acessar esse link do formulário Google. Então aqui a gente tem no início, né, uma explicação sobre o que é o produto, a relação, o período da consulta pública, o processo de avaliação e os produtos, então, que estão sob análise. A gente tem a minuta do PGI dividida em 2 volumes para facilitar a compreensão. Então, o volume 1, eu vou mostrar cada um deles, né? Ele trata mais do processo participativo e do diagnóstico técnico. O 2, a gente tem os resultados em si. E ainda temos os quadros detalhados em Excel e a minuta do Comitê Gestor da Orla, de chamamento. Vou mostrar então aqui como é que acessa. Aqui é a minuta do volume 1, a minuta do PGI do volume 1. Então, que traz mais questões de definição da área, como é que foram as oficinas e o diagnóstico técnico. O volume 2, então, que a gente tem... deixa eu falar, tem os cenários, né? Mas iniciando ele aqui, né? A gente tem desde os cenários do plano de ação, a definição dos problemas e as potencialidades, então todas as informações resultantes da oficina. Temos também os quadros em Excel, essas informações elas estão no volume 2 do PGI também de forma parcial, então de forma mais completa, né? Todas as colunas elas estão aqui no Excel, que vocês podem acessar. Então, virando o celular dá para enxergar um pouquinho melhor, né? Depende se vai olhar pelo computador também. Aqui em cima, pelo menos no meu celular, né? A gente consegue ver cada uma das abas. Então, tem a aba geral, a aba dos trechos e de cada um deles, né? Explicando, né? Trazendo, na verdade, os resultados que foram discutidos em oficina, além dos resultados de complementação, de consolidação, como a legislação relacionada, indicadores, possíveis fontes de recurso e outros detalhamentos que a gente não conseguiu finalizar presencialmente. Então, nessa aba dos trechos, a gente tem as informações completas da unidade de paisagem. Então, aqui a gente está olhando a unidade 2, né? E aqui no fim, então, né, em qual trecho que ocorre cada uma dos problemas, potencialidades e as ações correlatas também, tá certo? E por fim, a gente tem ainda a minuta do comitê gestor, então de chamamento, né, das instituições que gostariam de fazer parte. Então a gente tem aqui, né, para vocês olharem com atenção, a parte dos segmentos e as vagas, conforme a gente discutiu na etapa 2 da oficina. Então, depois de analisar essas informações, passamos para o preenchimento do formulário. Então, ele já vai vincular automaticamente a sua conta do Google
de Gmail que está cadastrada no celular para enviar uma resposta, né, uma cópia da sua resposta. Então, aqui ele está já no meu e-mail pessoal, então vou continuar assim, samanthacristiana@gmail.com. Você vai botar o seu e-mail, o e-mail da sua instituição que tiver vinculado ao celular ou que gostaria de receber a resposta, o meu nome, ou o seu nome, no caso, né? Samantha Cristiano. O CPF aqui eu vou botar um fictício, mas coloque a informação correta. O telefone vocês têm o meu também, mas para não ficar demandando muito tempo, vou botar uma outra opção. O e-mail, então, mais uma vez, né? Então, porque aquele é de confirmação do vínculo da conta. Opa, tô com dificuldade. Bom, mas deixa eu... Samantha Cristiano. Oxi. Então, não é fácil, né, pessoal? Esse teclado pequenininho. @gmail.com. Instituição, qual representa? Sim, eu represento a Nila. Vocês vão botar, né, a instituição que vocês representam. Indique se você participou do processo participativo. Participei. E aqui, então, participei da oficina 1, 2 e nos outros eventos também, né? E tem a opção de que não participou de nenhuma atividade. E avança. Seguindo para a próxima aba, aqui tem mais uma vez a disponibilização dos materiais, caso tenha passado rápido, a informação de introdução, e aqui também a gente tem, né, a descrição de como é sugerida a contribuição de cada participante. Então, trazendo a descrição do trecho do texto que gostaria que fosse alterado, né, recortando o que está no documento original, o que gostaria que fosse alterado e, se possível, uma justificativa. Lembrando que vai ter uma cópia, então, né, desse formulário no e-mail de cada pessoa. Então, tem uma pergunta e uma descrição para cada um dos documentos apresentados. Então, após a leitura do volume 1 da minuta do PGI, aquela que trata do processo participativo, de como foram as oficinas, da delimitação da orla e o diagnóstico técnico, você vai responder se concorda integralmente com o conteúdo apresentado, concorda em grande parte, mas sugere ajustes ou complementações, se concorda parcialmente e considera que são necessárias revisões mais relevantes, ou se não concorda com o conteúdo apresentado e ainda se tem alguma outra sugestão, né, que não se encaixe em nenhuma das outras anteriores. Então, eu vou fazer uma simulação, né? Nesse documento aqui, por exemplo, visto que ele se trata do processo participativo, da delimitação da orla e do diagnóstico técnico, né, concordo integralmente. Aqui, caso eu discordasse ou tenha alguma outra contribuição, tem um espaço que pode ser descrito, então, que eu vou botar, por exemplo, que não tem contribuição para esse documento. Agora, com relação à minuta do volume 2, né? O PGI volume 2, que trata dos resultados em si da oficina, que é bem importante, então, dar uma atenção a esse documento, que traz, então, os cenários da orla, os atuais, tendenciais e desejados, tanto os desenhos como a descrição, os problemas e potencialidades, as ações e diretrizes e considerações sobre o cronograma e o comitê gestor, a forma de implementação desse PGI. Então, neste caso, eu vou simular que concordo em grande parte, mas sugiro ajustes e complementações. Então, eu vou, né, vir aqui e vou transcrever. Então, a transcrição é com relação à minuta. Eu vou vir aqui nela, na minuta 2.
e vou lá nos cenários, porque eu achei que quando eu estava lendo, eu não achei que essa parte aqui estava muito interessante. Eu achei que isso aqui poderia ser mais positivo. Então, eu vou copiar essa parte e vou lá na minha resposta do volume 2 e a transcrição. Ela tá assim. A sugestão. Eu posso tanto trazer a redação, né? De uma. Aqui é da Tendencial, né? Da orla do Air France, da ponta do Air France. Então, a minha sugestão vai ser de que tem uma intensificação de usos com atividades econômicas voltadas ao turismo e também à pesca, por exemplo. Digamos que acho que faltou, porque ali tem bastante. E a pesca, bastante atividade de pesca. Ponto. Daí, reforçar, né? A minha justificativa seria justificativa. Reforçar a existência da pesca. Pronto. Então, agora continuando. Fiz a minha consideração lá. Se tiver outras, fica bem à vontade para complementar. No computador pode ficar um pouco mais fácil. Então, agora com relação ao Excel, tá? Aqui o Excel, né, trazendo mais uma vez que é resultado de tudo que foi construído na oficina. Então, né, algumas coisas podem ter sido compatibilizadas, né, a redação, concordância, etc. Então, é importante olhar com atenção, né, e caso tenha alguma dúvida, também ela pode ser colocada. Então, olha, eu não concordo, não sei se eu concordo, talvez eu não tenha entendido muito bem. Então, você pode marcar outra opção. Então, pode, a favor, explicar a redação do documento que mudou alguma coisa. A redação da ação número 1.2 do trecho 1.1. Tá? Que daí a gente retorna trazendo essa informação. Por exemplo, então aqui a sua contribuição, caso tenha alguma contribuição com relação ao Excel, né? Então, de cada uma das unidades de paisagem, e com relação à minuta do edital de chamamento do comitê gestor, se tiver, então, de acordo com todas as informações, ou em grande parte, né, também, né, ou não concorda também, todo mundo, nem fica bem à vontade de trazer suas contribuições, que eu vou simular que eu concordo integralmente. Se quiser trazer mais alguma consideração aqui também, fiquem bem à vontade. E, por fim, né, tem um espaço de esclarecimento e dúvidas. Vou botar, por exemplo, né, se a confirmação da audiência pública. Da audiência pública. Então, né, caso você tenha essa dúvida também, agora eu vou enviar, ela será respondida e eu já respondo que a consulta pública, ela está prevista, para audiência pública, desculpa, ela está prevista para dia 10 de setembro. Então, né, foi enviado, ó, chegou no meu e-mail já o formulário da consulta pública. Como é vinculado ao e-mail, tem a opção de editar a resposta e também pode enviar outra resposta, caso ache necessária alguma complementação, lembre alguma coisa depois. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção e espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que faz para acessar a consulta pública e, né, a participação de todos e todas é muito importante nesse processo. Muito obrigada.